Dando continuidade, então, ao nosso estudo, ainda do capítulo 3 do Livro dos Médiuns, falando sobre os métodos, nós vamos continuando aqui na questão em que Kardec está abordando a necessidade de termos conhecimento da teoria, mas termos também o conhecimento da prática, né, do que realmente acontece, para a gente poder entender melhor o fenômeno no qual ele se retrata. Então ele diz para nós aqui, nós paramos na semana passada nesse item, no 33, ele diz para a gente assim: aliás, não seria certo dizer que aos que começam pela teoria faltem as observações práticas. Pelo contrário, eles as possuem e certamente mais valiosas aos seus olhos que as produzidas nas experiências. São os fatos numerosos de manifestações espontâneas de que trataremos nos capítulos seguintes. São poucas as pessoas que não as conhecem, ao menos por ouvir dizer, ou muitas as que já as obtiveram sem prestar-lhes a devida atenção. Então Kardec está falando aqui desses fatos, né, do dia a dia, que de vez em quando a gente vê acontecer aí relacionado a essas manifestações espontâneas. Então quando ele diz assim, né, que você vai estudar a teoria sem ter a prática, na realidade a gente conhece já, né? Quantas vezes a gente está estudando aqui o Livro dos Médiuns e determinado assunto que é comentado aqui, que é falado aqui, a gente se lembra de já ter passado por uma situação igual. Então, no nosso dia a dia, a gente está vivenciando essas manifestações. Por quê? Porque o mundo espiritual ele está constantemente interagindo no mundo material. A gente nunca está totalmente isolado da espiritualidade, da ação da espiritualidade no mundo material. Não tem como, eles estão sempre aqui nos observando e agindo. Tanto a espiritualidade superior, como também a espiritualidade mais inferior. Também se manifesta aqui entre nós. Né? Então, pois é, né, Wagner? Ninguém caminha só. Então a gente está sempre vendo acontecer as coisas a seu nosso lado aqui, diante do nosso dia a dia, né, das tarefas, de trabalho, dos compromissos, muitas coisas passam desapercebidas. Mas no momento em que paramos para fazer um estudo como esse, a gente vai aqui, ele aqui nesse livro vai falar dessas várias manifestações, como ele mesmo afirma aqui, a gente vai se lembrando, isso aqui eu já ouvi acontecer em tal lugar. Sempre, é o que ele está dizendo aqui, sempre vamos ter pessoas, né, que não tendo, mesmo que não tendo vivenciado, mas ouviu alguém dizer, ouviu contar um fato, né? E muitas foram as que obtiveram sem dar-lhes a devida atenção. Então é sobre isso que ele está falando aqui para nós. Na realidade, estudar teoria, a gente vai estudar, mas a prática está aí no nosso dia a dia. Então ele diz assim, que a teoria vem dar-lhes explicação, e consideramos esses fatos de grande importância quando se apoiam em testemunhos irrecusáveis, porque não se pode atribuir-lhes qualquer preparação ou conivência, tá? Então veja bem, o que ele está dizendo aqui? Quando a gente vai estudar, a gente vai entender a técnica daquele processo, como é que aquele fenômeno acontece, né? Então, antes da gente ter esse conhecimento da doutrina espírita, vários fatos eram comentados, eram passados, eram noticiados de, por exemplo, aparição de espíritos, né? E a gente tem aí várias notícias sobre isso, vários casos. A gente lembra aqui agora a aparição mesmo lá de Fátima, onde o espírito, que foi designado como sendo Nossa Senhora, apareceu lá para os 3 meninos, na época, que eram pequenos.
né? E aí, antes desse conhecimento, a gente fica admirado. Como isso pode acontecer? Ah, é um milagre. Ah, será se é Nossa Senhora mesmo? E por aí vai. Então, quando a gente vem estudar aqui e vê que esse fato realmente é uma coisa natural, pode acontecer com a maior naturalidade, ou seja, o espírito ele vai utilizar o fluido animal, no caso ali daquelas 3 crianças, foi usado, e a manipulação fluídica fez com que aquele espírito se tornasse visível aos olhos das crianças. Então a gente vê o fato, ouve falar, e quando vem estudar, a gente vai entender o processo ali, como é que aquele fenômeno está acontecendo, né? E aí ele diz, se os fenômenos provocados não existissem, nem por isso os espontâneos deixariam de existir. E se o Espiritismo só se servisse para lhes dar uma explicação racional, isto já seria bastante. Assim, a maioria dos que leem previamente referem os princípios a esses fatos, que são para eles uma confirmação da teoria. Então é o quê? É unir o útil ao agradável. Resumindo aqui o que Kardec está falando. Então a gente tem aí a situação em si, ou seja, os fatos acontecendo ao nosso lado, no dia a dia. Notícia se tem muita, de vez em quando a gente é tomado aí de uma notícia falando a respeito de coisas denominadas sobrenaturais, né? Eles ainda denominam como sobrenaturais, mas nós que já temos esse conhecimento, porque temos a teoria que foi trazida para nós, explicada por Kardec, né? Noticiado, trazido pelos espíritos e explicado por Kardec para nós, não é nada de sobrenatural. Nós entendemos esse processo como uma coisa mais natural do mundo, ou seja, o livro, o mundo espiritual agindo e interagindo com o mundo material. E aí, então, nesse livro, Kardec se propôs a estudar esses fenômenos e nos explicar, nos esclarecer como é que eles acontecem, caindo por toda aquela, caindo por terra toda aquela ideia de sobrenatural, de maravilhoso, de milagre, de etc, de etc, etc. Né? Então ele diz assim, no item 34, seria absurdo supor que aconselhamos a negligenciar os fatos, pois foi pelos fatos que chegamos à teoria. Então, você não pode abandonar os fatos, ignorá-los. Por quê? Foi por conta deles que Kardec, assistindo lá ao fenômeno das mesas girantes, né, que estava lá em sucesso na época, que ele foi pesquisar, analisar através de observação, fazer lá concluir os seus estudos, chegar à teoria, ou seja, como é que aquilo acontecia, né? E ele diz assim, é verdade que isso nos custou um trabalho assíduo, de muitos anos e milhares de observações, mas desde que os fatos nos serviram e servem diariamente, seríamos incoerentes se lhes contestássemos a importância. Então aí, olha só. Veja bem, olha. Mas desde que os fatos nos serviram e servem diariamente, seríamos incoerentes se lhes contestássemos a importância. Sobretudo, agora que fazemos um livro para ensinar como conhecê-los. Então a gente não pode ignorar, né, esses fenômenos acontecendo aí ao nosso lado. Por quê? É o mundo espiritual, vivendo aí junto a nós. Então, sustentamos apenas que nem o raciocínio, eles não bastam para levar à convicção. Que uma explicação prévia, afastando as prevenções e mostrando que eles não são absurdos, predispõe a aceitá-los. Então, a partir do momento que se entende o processo, ninguém já fica mais admirado, ninguém já fica mais desesperado ou até com medo daquele fenômeno ali acontecendo, né?
O Vaguinho coloca para nós: os fenômenos sempre existiram e o Espiritismo veio explicar esses fenômenos tirando o caráter de sobrenatural. É justamente isso que Kardec está colocando aqui para nós, né, Wagner? Explicando que essa interação do mundo espiritual com o mundo material sempre existiu, desde que o mundo começou a ser criado, começou a ser formado. Sempre existiu, tem que existir. Então, o que a gente tinha que fazer? O que ele fez. Observou os fenômenos, analisou e não ficou naquela de que, isso são desígnios de Deus. Não, um homem inteligente e racional raciocinou, entrou numa lógica e foi ver que ali tinha que ter algo mais além de matéria falando, né? No caso das mesas girantes. E diante desses estudos que ele chegou à conclusão, nós temos hoje aí a doutrina espírita. Então ele está aqui nos aconselhando a fazer o mesmo. Porque a partir do momento que a gente tem o conhecimento, a gente se liberta de determinados preconceitos, né? Então, para nós, que já conhecemos os fenômenos e sabemos como eles acontecem, para nós não existe sobrenatural. Para nós não existe fantasma. Para nós não existe alma do outro mundo. Para nós não existe milagre. Para nós não existe incrível, fantástico, extraordinário. Nada disso em relação a esses fenômenos. São fenômenos, podemos dizer, naturais, né? Então aí ele diz assim: isso é tão certo que de 10 pessoas estranhas ao assunto que assistam a uma sessão de experimentação das mais satisfatórias para os adeptos, 9 sairão sem convencer-se. E algumas delas ainda mais incrédulas do que antes, porque as experiências não corresponderam ao que esperavam. Por quê? Estavam tendo na ideia ainda o conceito do extraordinário, o conceito do miraculoso, o conceito do sobrenatural. Quando se vem, se explica e se mostra que é uma coisa natural, que não tem nada de fora do comum, porque faz parte da lei, faz parte da criação divina, as pessoas continuam aí que desacreditam, muitas delas até desacreditam, né? E acham que é uma coisa tão simplória que não é possível realmente acontecer, né? O Wagner coloca ali: mas ainda hoje, ainda gostamos do sobrenatural. Vi numa reportagem, quando uma janela foi lavada, ficou com uma aparência da imagem de uma santa. Daí as pessoas começaram a se reunir. Eu me lembro disso. E a rezar, né? Foi caravanas e romarias e tudo iam para lá para ver a santa, lá a imagem da santa numa janela, que foi apenas um ato químico, né? Uma combinação química do produto que foi lavado à janela com aquele tipo de vidro que estava ali, que produziu aquele desenho, e as pessoas já viram logo a forma de Nossa Senhora, e já era Nossa Senhora ali aparecendo. Então é a falta do conhecimento, faz isso, né? Ainda a pessoa acreditar no sobrenatural, acreditar em fantasma, acreditar em alma do outro mundo, acreditar em milagre, acreditar nessas coisas todas. Por quê? Porque não conhece a teoria, ou seja, a explicação desses fenômenos. E isso, o estágio em que nos encontramos, né, não digo nós, porque a gente já tem esse conhecimento, mas a maior parte da sociedade, é como ele disse aqui, entre 10 pessoas estranhas ao assunto, uma vai sair crendo naquilo, acreditando. 9 não vão acreditar. Então por quê? Porque ainda se comprazem, também, né, gente? Foram muitos e muitos anos, muitas vidas acreditando naquele processo. Então é difícil, né, da gente deixar de desacreditar assim de uma hora para outra. É como o Nando colocou aí: amanhã a gente está comemorando os 156 anos deixa eu ver como é que ele colocou aqui, deixa eu achar, do Livro dos Espíritos, né?
amanhã é aniversário, 156 anos do Livro dos Espíritos, e o Vaguinho colocou, e ainda é uma ciência muito jovem. 156 anos em relação à criação do mundo não é nada. Não é nada. Não dá ainda para ter essa convicção, né? Daí a gente vê que são poucos, né? E o Wagner disse, e se alguma coisa em nossa casa começa a flutuar, caraca, quero ver alguém ficar dentro dela. Mesmo com esse conhecimento que a gente tem, não é? Somos capazes de sair correndo. Uma xícara sair voando, a panela voar, o barulho, começarem a acontecer barulhos dentro da nossa casa, a gente vai se assustar, né? Até a coisa parar e falar, não, peraí, você já tem o conhecimento, você sabe o que é isso que está acontecendo. Vai estudar aí o fenômeno, ver por que está acontecendo, porque você já sabe a razão. Então, ainda assusta, né? Vai correr, né? Então ele está dizendo aqui, olha, né? As mais incrédulas do que antes. Acontecerá o contrário com as que puderam informar-se dos fatos por um conhecimento teórico antecipado. Então veja bem, se antes de apresentar o fenômeno, as pessoas, a essas 10 pessoas que ele citou ali, se apresentasse a teoria, né? O que acontece? A credibilidade seria maior, porque elas estariam entendendo o processo. Como não tem o conhecimento teórico anterior, aí acreditar naquilo fica meio complicado, fica mais difícil, né? Para estas, diz ele, esse conhecimento servirá de controle e nada as surpreenderá, nem mesmo o insucesso, pois saberão em que condições os fatos se produzem e que não lhes deve pedir o que eles não podem dar. Aquela história, né? Os espíritos não estão à nossa disposição. A compreensão prévia dos fatos torna-as capazes de perceber todas as dificuldades, mas também de captar uma infinidade de pormenores, de nuances quase sempre muito sutis, que serão para eles elementos de convicção e que escapam ao observador ignorante, né? Então, olha só, aquele que já vem com conhecimento antes assistir ao fenômeno, ele vai acreditar, não até porque já conhece a teoria, sabe qual é o processo, mas ele vai captar, como ele diz aqui, ó, esses pormenores, uma infinidade de pormenores que existem nos fenômenos, né? Nuances muito sutis que a maioria não percebe. Mas para aquele que tem o conhecimento, ele vai ser meios maior de convicção, ou seja, de fazê-lo acreditar no fenômeno em si, no processo em si, né? E aí então ele diz, a compreensão prévia dos fatos torna-as capazes de perceber todas as dificuldades. Muito bem. São esses os motivos que nos levam a só admitir em nossas sessões experimentais pessoas suficientemente preparadas para compreender o que se passa, pois sabemos que as outras perderiam seu tempo e nos fariam perder o nosso. Então, a gente pode, observando essa fala de Kardec aqui, entender o porquê que dentro da doutrina espírita, nas casas espíritas que fazem um trabalho sério, a criatura que chega lá com uma mediunidade muito ostensiva, ela não pode ser colocada direta no trabalho. Ela não tem o conhecimento nem do que está acontecendo com ela. Então, daí a importância de se ter o estudo para que a pessoa entenda, compreenda aquele fenômeno, compreenda aquele processo, qual o objetivo daquilo, para poder conviver melhor e utilizar de maneira melhor a faculdade que tem. Então, por exemplo, a criatura chega na casa espírita e acha lindo, né, dar passe. Ah, então eu quero dar passe. Você não pode pegar a pessoa e ir direto lá e jogar ela dando um passe.
ela tem que ter uma espécie de um estudo antes, uma orientação antes, uma explicação para ela entender o que acontece ali naquele momento do passe. O que é você dar um passe numa pessoa? Não é? Como é que você vai dar esse passe? Quais são os seus pensamentos, a sua atitude no momento daquele passe? Isso tudo é necessário. Né? Isso tudo é importante para que a pessoa possa, então, ir dar lá o passe na criatura. É muito bonito, é muito lindo, mas não é você ficar na frente da pessoa abanando a mãozinha lá, como a gente costuma dizer, fazendo ventinho, não. O passe é uma coisa muito séria, né? É troca mediúnica, é troca de energia, né? Eu li mediúnico ali, falei mediúnica. É troca de energia. Na nossa casa, Dudu, a gente só pode fazer o curso de preparação para passe depois que estudou o que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns. Temos que ter estudado esses 3 livros. Então a criatura chega, começa a frequentar a casa, ela pode estar com a faculdade dela ostensiva, a mediunidade dela ostensiva, ela vai participar das reuniões públicas, vai tomar passe, se for o caso, vai receber até passe de cura para poder dar uma acalmada na mediunidade, né, uma amenizada, para ela entrar no processo do estudo, no processo do entendimento, vai estudar livro dos espíritos, vai estudar livro dos médiuns, vai fazer o curso de orientação mediúnica, que é um curso para preparar as pessoas para para essa tarefa, para dar o passe, e aí então ela pode sim, porque ela sabe o que vai estar fazendo. Não é só chegar lá e ficar dando a mãozinha na frente da criatura. Então a gente precisa ter o estudo, ter o conhecimento da teoria, até para que o nosso trabalho seja melhor realizado. Com uma pessoa que tem o conhecimento do que é um passe, ela vai entender até as situações que acontecem a cada passe que a gente dá. Alguns de vocês aqui, quem dá passe, sabe do que eu estou falando. Na nossa casa, assim, a gente vai dando passe em várias pessoas, não é numa só. Então, às vezes, a gente dá passe em 5, 6 pessoas. Cada médium dá lá passe em 5, 6 pessoas. Cada pessoa que a gente se coloca ali na frente para dar um passe, as reações são diferentes. O médium sente a reação diferente. E diante da reação que ele sente, ele sabe como é que ele vai processar aquele passe. E a gente percebe a necessidade da criatura que está tomando o passe. Não precisa nem falar, eles nem falam. Só o fato da gente estar ali, né, com o pensamento ligado, na troca de pensamentos ali, o médium percebe. E vocês podem reparar que o passe não é igual em todas as pessoas. A gente sempre fala alguma coisa diferente, pensa alguma coisa diferente, movimenta a mão de maneira diferente, porque a gente também não está sozinho. Então nós somos intuídos também para, vamos dizer, naquele momento ali, energizar mais o ponto, né, do corpo da pessoa que a pessoa está precisando mais. Então, cada criatura que a gente dá um passe, o nosso comportamento é diferente, e sem a gente conhecer ninguém. Então, é necessário que a gente tenha esse entendimento. O que é um passe? Né? O que você está fazendo ali naquele momento? Você não está só rezando uma pessoa, você está passando uma energia para a criatura. E isso é uma coisa muito séria. Você tem que saber direcionar corretamente essas energias. E aí, como é que você vai saber? Você tem o conhecimento, vai entender o que você está sentindo no momento. Diante daquilo que você está sentindo, você sabe a atitude que tem que tomar. É por aí, né? Aí no item, a Carmen coloca, Beth, às vezes vejo até o cerebral abrindo e até vejo o que está acontecendo. Sim, claro, os médiuns que têm, né, a mediunidade mais ostensiva, você vê até a dificuldade, a doença mesmo da pessoa. Lhe é mostrado. Você vê, se ela, por exemplo, se ela está com uma dificuldade, porque o passe no salão, o passe, não sendo o passe específico, passe de cura, né, o passe no salão,
as pessoas estão ali, na nossa casa é assim, no salão, e cada médium vai passando de cadeira em cadeira, dando passe nas pessoas. Então você não sabe a dificuldade da pessoa. Então, para que você possa fazer um trabalho perfeito, a espiritualidade muitas das vezes te mostra. Então, por exemplo, quem é médium de cura e também está dando passe ali no salão, ele tem condição de observar. E é interessante que até na hora da divisão das pessoas, né, de direcionarmos os médiuns para as pessoas tomarem um passe, é interessante. Às vezes você está preparada para ir para uma fileira de cadeira, vamos dizer assim, e de repente você muda e vai para outro lado. Assim, do nada, você muda e vai para outro lado. Quer dizer, do nada não, porque a gente sabe que não é do nada, né? É a intuição de quem está dividindo ali, orientando os médios. Porque tudo está sendo orientado pela espiritualidade, né? Sim, às vezes não, sempre, Carmen. Por que a gente deve, né, no dia que vai para a casa espírita e que vai trabalhar nessa tarefa, vai aplicar passe, a gente deve ter um dia tranquilo, a gente deve procurar ter conversas salutares, procurar ler bons livros, procurar ouvir boas músicas, ter um dia assim, tranquilo, um dia harmonizado, né? Você procurar se harmonizar, procurar não se aborrecer. É difícil no nosso dia a dia, mas a gente deve se esforçar para isso, para que a nossa mente esteja assim tranquila, harmonizada, para receber as intuições naquele momento que a gente vai fazer aquele trabalho ali do passe, né? Então a gente é preparado durante a noite, durante o dia, toda vez que a gente vai para a casa espírita realizar essa tarefa. O que, né? Uma meia hora antes de começar a reunião, já irmos para o salão, ficarmos lá já meditando, né? Vibrando ali, entrar, não ficar com conversas úteis, conversas fúteis, conversas banais, fofoquinhas, essas coisas assim. Procurarmos estar ali conversando coisas úteis, né? Ligados já com a espiritualidade da casa que já está trabalhando, bem antes de todo mundo chegar, né? O Negrão coloca assim, os passes tornam-se diferentes para cada vibração de quem recebe. Sim, por conta da necessidade daquele que está recebendo. E o Dudu diz, Beth, você sabe que às vezes antes de dar o passe, eu já olhei uma pessoa e sei que vou dar passe nela, e olha que tem bastante passista e acabo dando passe na pessoa. Sim, também acredito nisso, também já aconteceu comigo, entendeu? Você está indo pensando, olha para a pessoa, sente alguma coisa, há uma espécie de uma comunicação que no momento você não entende o que é, e depois você vai dar o passe e você percebe o porquê daquela comunicação antes, você vai dar ali o passe naquela pessoa. Isso acontece muito, né? Então a gente tem que ter esse conhecimento, né? O estudo, e através do estudo, nas casas que promovem esse trabalho, que vão oferecer esse conhecimento para nós. Então a gente deve levar muito a sério, né, as tarefas e conhecer. Outra coisa, né, o momento da fluidificação da água. Né? O médium vai ali, na nossa casa nós temos no momento do passe também, os médiums vão ali para fluidificar a água. Aquela fluidificação ali da água já é uma outra posição que você tem que ter diante do passe numa pessoa. Ali você não está curando doença, ali você está energizando, não é? E isso aí, radiação também nos nomes que são colocados para a prece, já é uma outra posição que você tem que ter, já é um outro pensamento que você tem que ter. Então, diante disso, é o conhecimento. Porque, por exemplo, quando eu comecei a frequentar a casa espírita, eu não sabia nada disso. Então, para mim, era tudo igual. Era lá dando passe em todo mundo, dando passe na água que eu ia tomar, dando passe lá nos nomes que estão nas preces, lá para a irradiação. Para mim era tudo igual, e a gente observa que não. Depois que tem o conhecimento, você vai entender que cada tarefa ali tem uma energia, tem uma atividade, vamos dizer assim, um comportamento diferente, de acordo com o trabalho que está sendo realizado.
Então, por isso a gente precisa de estudar. A gente tem que ter o conhecimento, não pode chegar, sair... Olha, na nossa casa a coisa é tão séria que até para fazer um trabalho de atendimento aos assistidos, aos moradores de rua, você não vai assim de cara limpa. Para você ingressar nesse trabalho, que nós temos o grupo, né, que sai todas as sextas-feiras levando a marmitinha, né, a quentinha para os moradores de rua, e vai pessoas que vão cortar cabelo, vai médico, vai o grupo, a caravana para fazer os atendimentos. E você não pode chegar e falar assim, hoje eu vou com vocês. Não pode. Você tem que estar preparado antes. Então você tem que antes fazer uma carta para a espiritualidade e a espiritualidade da casa te autorizar e de você se preparar antes para esse trabalho, porque é um trabalho forte também, né? Pois é. O Dudu está colocando que o Leon sempre foi muito forte nessa parte, muita responsabilidade no centro. E isso não, eu já quis fazer isso e na mesma hora a coordenadora dos trabalhos, não, Beth, você não pode, você tem que se preparar antes. Aí fui, me preparei, pedi autorização, fui autorizada para fazer esse tipo de trabalho, que por sinal é muito bonito, mas é um trabalho muito pesado. Se a gente não estiver ali amparada, protegida, a gente segura muita carga pesada. É na rua, né, gente? É com pessoas de rua, com pessoas que estão ali, um ambiente inferior, pesadíssimo. Então, se a gente não tiver firme aqui, né, como a gente brinca, né, se a gente não firmar o nosso ponto, a gente recebe toda a carga também daquele grupo que está ali. Então, é importante que a gente tenha o estudo, que a gente tenha o conhecimento, para que a gente não se machuque, não arrume complicações para nós, né? Boa noite, Fernando, seja bem-vindo. Bom, então aí no item 35, Kardec diz assim, para aqueles que desejarem adquirir esses conhecimentos preliminares através das nossas obras, aconselhamos a seguinte ordem. Então ele diz aqui, primeiro livro a ser estudado, o que é o Espiritismo. Não vá ler outra coisa se você quer conhecer a doutrina espírita. É o que é o Espiritismo. O que é esse livro? Ele diz aqui para nós. Esta brochura de apenas 100 de páginas apresenta uma exposição sumária dos princípios da doutrina espírita. Uma visão geral que permite abranger o conjunto num quadro restrito. Então, o que é o Espiritismo, esse livro, é como se fosse assim, uma van-première, né? Um trailer do que vai ser o estudo propriamente dito da doutrina. Então, ele vem ali apresentando a doutrina para nós. Eu também comecei, ô Negrão. Eu também comecei. Não comecei tão errado, porque eu fui primeiro para o Livro dos Espíritos. Mas você lendo o que é o Espiritismo antes, facilita muito mais o entendimento do Livro dos Espíritos. Porque Kardec ali faz explicações gerais, não se detendo a detalhes. Dá como é que se fala? Ele faz um apanhado geral da doutrina e vem aconselhando, mostrando como é que deve ser feito. Então, é importante que a gente comece por isso, né? Pois é, Fernando, já que você citou, eu vou dizer, muitas pessoas acham que estão agradando e querem que as pessoas conheçam a doutrina espírita e oferecem logo o livro Nosso Lar. O livro Nosso Lar, para você ler, para você estudar, você já tem que ter a base da doutrina. Senão, muitos fogem, é o que a gente acabou de ler ainda agora, ou não acreditam naquilo que está ali. Porque você não tem a teoria do processo ali. Ali você já tem os fatos em si, né? André Luiz já trazendo os fatos. Se você não tem a explicação antes, a base, você não entende aquilo. E aí, muitas das vezes, nem continua como dentro da doutrina. Abandona porque não acredita naquilo. Eu ganhei esse livro, eu era novinha assim, ganhei esse livro de presente, né? Jovem, ainda não sabia nada de espiritismo, e ganhei esse livro Nosso Lar. Eu comecei a ler, e nas primeiras páginas eu parei de ler, me deu medo.
naquele início ali que André Luiz está contando, que está no umbral e que foi chamado disso, daquilo, aquele sofrimento todo, né? Aqueles 8 primeiros anos. Quando eu entrei naquela fase ali, eu não terminei de ler, parei. E o livro ficou guardado há um tempão lá na minha estante, porque eu fiquei com medo de ler o livro, né? Depois que você vem, tem o conhecimento, estuda a doutrina, né? Aí você vai ler na maior naturalidade. A mesma coisa, você pega um livro como Memórias de um Suicida, dá para uma criatura que não tem o conhecimento doutrinário ler, não é bom. Não é bom. Então, Kardec está orientando aqui o que a gente precisa fazer, né? Então, o primeiro livro é o que é o Espiritismo. O segundo livro que ele coloca para nós, o Livro dos Espíritos. Por quê? Contém a doutrina completa ditada pelos Espíritos, com toda a sua filosofia e todas as suas consequências morais. Então, aqui no Livro dos Espíritos, você já vai encontrar tudo bem esmiuçadinho, bem detalhadinho, bem explicadinho, do que é a doutrina espírita e do que é a nossa vida, do que realmente nós somos. Então ele diz, é o destino do homem desvelado, a iniciação ao conhecimento da natureza dos espíritos e aos mistérios da vida de além-túmulo. Lendo-o, né, estudando o Livro dos Espíritos, compreende-se que o Espiritismo tem um objetivo sério e não é um passatempo frívolo. Então, primeiro livro, o que é o Espiritismo, que você vai ter a base. O segundo, Livro dos Espíritos. Terceiro livro, Livro dos Médiuns, destinado a orientar na prática das manifestações, proporcionando o conhecimento dos meios mais apropriados de nos comunicarmos com os espíritos. É um guia para os médiuns e para os evocadores e o complemento do Livro dos Espíritos. Então tá aí. Primeiro, que é o Espiritismo, segundo, o Livro dos Espíritos, terceiro, o Livro dos Médiuns. É lógico que Kardec não colocou aqui o Evangelho. Dudu, como sempre, né, a nossa sintonia, né, Dudu? Por quê? Porque o Evangelho é livro de cabeceira. É para ler toda hora, todo instante, todo dia, independente. Ele está colocando aqui uma ordem para estudos de conhecimento da doutrina. O Evangelho é o nosso, vamos dizer, consolador. Eu digo que o Evangelho é o livro, é o nosso psiquiatra, né? É aquele livro que quando a gente está assim, com qualquer situação problemática, qualquer angústia, tristeza, qualquer situação, você pega o Evangelho e abre o Evangelho e leia ali uma mensagem. Você levanta de manhã, leia uma página do Evangelho, vai dormir à noite, leia uma página do Evangelho, né? O meu aqui também fica aqui em cima da minha mesa, perto do computador. Às vezes eu estou aqui no computador fazendo outra coisa, pego o Evangelho, dou uma lidinha. E outra coisa que uma vez me aconselharam, que a gente deve ler o Evangelho em voz alta dentro de casa. E aí eu questionei, por que ler em voz alta? Porque você não está sozinho, né? Então, vai ter sempre alguém junto a você, e você lendo alto, você está ajudando a quem está do seu lado também, aos espíritos que estão por um acaso ali, perdidos, né? A gente está cercado, né, Dudu? Então, leia o Evangelho em voz alta, durante o dia, dentro da sua casa. Não se importe se alguém vai dizer que você é doido, que você é maluco, porque você não é, você sabe o que você está fazendo, então, eu leio aqui, não tem problema, né? Isso aí, Fernando, para os obsessores, os desencarnados que estão, espírito sofredor que vem para a nossa casa, que vem ali nos acompanhar, né? A gente que tem, por exemplo, agora, a gente está fazendo um estudo aqui, nossos pensamentos voltados para esse estudo e para o bem, nossa casa é um ponto de luz. Um ponto de luz onde esses espíritos vêm buscar socorro. Então, a gente está falando aqui, deixa aqui que eles ouçam, a mesma coisa na hora do Evangelho. Você está lendo o Evangelho? Leia alto, não custa, né? É trabalho, é caridade que você está fazendo com aqueles irmãozinhos sofredores. Muito bem, aí ele coloca esses três como os primeiros, os principais, né? E aí
o que acontece? Ele coloca como quarto a Revista Espírita. Então a gente pode até entender aqui que Kardec fez essa ordem, não colocando aqui o livro A Gênese, nem o Céu e o Inferno, por conta da data de que eles tinham sido escritos, ainda talvez não estivessem ainda sido elaborados. Mas aí a gente já tem lá no que é o Espiritismo, lá em outras obras, aliás, em obras póstumas, nós temos lá a ordem que ele deveria ser estudado. Então, depois do livro dos médiuns, aí você deve estudar então o livro A Gênese, depois o Céu e o Inferno, ou o Céu e o Inferno e depois a Gênese. Aí já não tem assim necessidade de uma sequência, porque tanto um como o outro são independentes. Os três primeiros é que são sequenciais e são necessários, que é a base de tudo. Para você entender Céu e Inferno e a Gênese, você tem que ter estudado o livro dos médiuns e o livro dos espíritos. E aí depois, e o Evangelho, que é um livro que a gente tem que estar estudando todo dia, toda hora e sempre. Não é nem o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro, é o nosso livro de cabeceira, como falou ali o Dudu. E a Revista Espírita é outra fonte de grandes informações que a gente tem que estudar também. Porque ele coloca na Revista Espírita uma variada coletânea de fatos, de explicações teóricas e de trechos destacados que completam a exposição das duas obras precedentes, ou seja, do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. Porque ele teve que, no Livro dos Espíritos e no Livro dos Médiuns, fazer uma redução de tudo que ele observava. Mas na Revista Espírita não, nós temos tudo. Então ele diz que a sua leitura pode ser feita ao mesmo tempo que a daquelas outras obras, mas será mais proveitosa e mais compreensível após o estudo do Livro dos Espíritos. Tá? Então ele termina aqui para nós dizendo: isso no que nos concerne, mas os que desejam conhecer completamente uma ciência devem ler necessariamente tudo o que foi escrito a respeito, ou pelo menos o principal, não se limitando a um único autor. Vejam bem aqui, vamos parar para a gente conversar sobre isso aqui, que isso é muito importante. O que Kardec está nos aconselhando aqui? Nós não estamos impedidos de ler obras de André Luiz, de ler obras de Emmanuel, de ler livros, de ler romance, nada disso. Nós não estamos proibidos de lermos nada disso, de outros autores. Porém, antes de ler os outros autores, apesar de muitas leituras serem mais agradáveis, mais fáceis, principalmente os romances, é necessário que a gente tenha esta base aqui. Por quê? Para que a gente possa entender, diante daquilo que a gente está lendo, o que é correto e o que não é muito correto. É claro que a gente não vai dizer assim, não está errado. Não é que esteja errado, mas não está em acordo. Muitas obras, eu sei, porque eu leio muito, eu recebo muitos livros, eu leio muito, eu adoro ler, gosto de ler muito, mas muita coisa que a gente tem lido por aí, meus amigos, está deixando o queixo caído. Entendeu? Por quê? Virou moda ser espírita. É chique ser espírita. E aí existe o lado comercial, vender livro. E todo mundo quer ter lá o seu nomezinho na passarela, na calçada da fama. Vender livro. Então, tem saído muito besterol por aí. Gente, mas coisas assim absurdas. Que a gente que tem o conhecimento que esses três livros, principalmente esse livro dos médiuns, nos oferece, e o livro A Gênese também, nos informa, nos dá o conhecimento, a gente sabe que aquilo ali não é uma coisa real. É imaginação de quem está escrevendo. E ainda por cima, uma imaginação que foi assim fora do que seria a realidade. Porque se a criatura estudasse a doutrina, até a imaginação ia estar de acordo com a doutrina. E aí, muitos já tinham até editora, isso mesmo,
o Francis. O Francis está colocando aí para nós, que já tem muitos que tem até a própria editora. E aí o objetivo é ganhar dinheiro e não divulgar a doutrina. Porque senão teriam muito cuidado, né? Teriam assim um critério de censura diante daquilo que chega para ser editado. Então, o que Kardec está dizendo aqui? Primeiro vamos estudar as obras básicas. A gente não está proibido de ler André Luiz, até porque ali tem informações importantíssimas, traz um conhecimento muito grande para nós. O que a gente precisa entender é o que nós estávamos estudando ontem no livro O que é o Espiritismo, aqui na salinha Seara Espírita, né? Então, o que nós estávamos estudando ali ontem? Nós estudamos ali a respeito das diferenças entre os espíritos. Então, o que Kardec, mesmo uma obra mediúnica, mesmo que a gente tenha certeza que aquela obra ali é uma obra mediúnica. Então, ontem, e está aqui no livro que é o Espiritismo, quem quiser pode pegar lá, no diálogo com os céticos, que é o segundo diálogo, no item em que ele fala diferença entre os espíritos. E aí o cético está perguntando ali a Kardec por que, né, que existem espíritos bons, por que existem espíritos maus, por que existem espíritos sérios, levianos. Ele dizendo ali que não entendia isso. E Kardec vem explicando e se fala lá na escala espírita. Muito bem. Aí, o que ele chama a atenção aqui no final, que ele vem na resposta que ele está dando, ele chama a atenção aqui falando que os espíritos são como nós aqui na Terra. Cada um de nós tem um grau de conhecimento. Então, se nós formos colocar aqui, por exemplo, se nós fôssemos fazer aqui agora, vamos nos reunir aqui, cada um vai subir ao microfone e falar sobre um determinado assunto. Então a gente escolheria um assunto qualquer da sociedade, né? Por exemplo, clima, vamos falar sobre o clima. Cada um de nós vai fazer colocações diante do nosso conhecimento. Né? Então eu, que sou leiga em geografia, eu vou chegar e vou falar que o verão é muito quente, que o frio já faz frio, que no Rio de Janeiro faz muito calor, papapá. A criatura que já é entendida, conhece mais de geografia, conhece mais de climas, de estações climáticas, ele vai falar com conhecimento de causa, vai se aprofundar mais no assunto, vai falar detalhes que eu não sei. Então, é o que Kardec diz aqui para nós. De acordo com o conhecimento que o espírito tem quando está encarnado, ele, quando morre, o que acontece? Não se modifica pelo fato de ter desencarnado. Então, ele vai levando o conhecimento que ele tinha aqui. É o que Kardec explica aqui para a gente de uma maneira que a gente não pode deixar passar essa observação quando estamos lá lendo obras. Cada nova experiência, cada existência do espírito aqui na Terra, ele vai tendo um aprendizado e vai levando esse aprendizado. Muito bem, quando ele desencarna, ele vai trazer comunicação diante do conhecimento que ele tem. O fato dele ter desencarnado não vai abrir a mente dele para ele pegar todo o conhecimento do mundo espiritual. Não tem como. Isso aí é um processo gradativo, né? O progresso é gradativo e lento. Não é porque desencarnou que chegou no mundo espiritual, eu já conheço tudo do mundo espiritual. Não. Mas isso não vai impedir desses espíritos passarem também os seus conceitos, os seus ensinamentos para nós, as suas experiências. Então a gente vê isso muito também, né, no livro Céu e Inferno. Cada situação dos espíritos que Kardec colocou ali, a gente observa diante do conhecimento que ele tinha quando estava encarnado e o que ele passa. Então ele tem situações que ele conta fatos que ele nem entende como é que aquilo está acontecendo do mundo espiritual, ele não sabe o que é aquilo. A gente vê isso também nas mesas mediúnicas,
Quem trabalha em mesa mediúnica sabe disso. Os espíritos desencarnam ali com o mesmo conhecimento que tinham quando estavam encarnados. Muitos até não conseguem nem entender que já desencarnaram. Vêm às mesas mediúnicas conversando e falando como se estivessem vivos. Então a gente tem que ter o cuidado nas mensagens em relação a isso. Quando a gente pega uma mensagem, quando a gente pega um livro e que está lá escrito pelo espírito tal, pelo médium tal, vamos observar se o que está escrito ali, para a gente poder levar, dar crédito, está de acordo com o que a gente estuda aqui nas obras básicas. Então muita gente diz assim, vocês são paradoxos, isso aí é radical demais. Não, não é ser radical. É o que Kardec nos aconselha. A gente tem que ter esse cuidado. Ele não proíbe que a gente leia nada, até o contrário, nos aconselha a ler tudo. Agora, vamos ter o cuidado de observar o que pode ser considerado como doutrinário. Veja bem, não é errado. Nós não estamos dizendo que seja errado, porque é a visão daquele espírito, coitado. É a visão que ele tem, é o conhecimento que ele tem. Então ele vai passar o conhecimento dele. A gente não vai dizer que ele esteja errado. Agora a gente não pode afirmar que ele esteja falando doutrinariamente. A verdade que a doutrina espírita nos orienta. Então é isso que a gente precisa entender. Não é que se condene fulano, beltrano, ciclano. Agora tem que ter cuidado, muito critério, muito bom senso quando a gente está lendo. Deem uma lidinha nesse capítulo lá que eu estou falando aqui do livro do que é o Espiritismo, quando Kardec vem falando essas coisas, bem claro aqui para nós. Ele diz assim, os espíritos que formam a população invisível da Terra são, de certa maneira, o reflexo do mundo corporal. Encontram-se neles os mesmos vícios e as mesmas virtudes aqui observadas. Existem sábios e ignorantes, pseudo-sábios, prudentes e levianos, filósofos, calculistas e sistemáticos. Não se muda, gente, porque desencarnou. Continua a mesma coisa. Uma vez que não se libertaram de suas preocupações, entre eles, todas as opiniões políticas e religiosas têm os seus representantes. E aí, olha só o que Kardec fala, bem claro aqui, Cada qual fala de conformidade com suas ideias e, a miúde, o que dizem não é mais do que uma opinião pessoal. Por isso, não se deve dar inteiro crédito a tudo o que dizem os espíritos. Importantíssimo isso, para a gente poder separar ali o joio do trigo, o que é doutrinário e o que não é doutrinário. Então, não sou eu que estou falando, dei a fonte para vocês, leiam depois lá as questões todas no livro que é o Espiritismo, que é um livro muito bom, interessantíssimo, que a gente já estudou aqui, para a gente poder entender melhor isso aí. E aí, encerrando aqui, voltando ao livro dos médiuns, quando ele diz aqui, para a gente ler o livro que é o Espiritismo, livro dos Espíritos, livro dos Médiuns, Revista Espírita e as outras obras também, e ele encerra dizendo para nós, isso no que nos concerne, mas os que desejam conhecer completamente uma ciência devem ler necessariamente tudo o que foi escrito a respeito, ou pelo menos o principal, não se limitando a um único autor. Eu, quando comecei a estudar a doutrina espírita e eu fui fazer o curso de magnetismo, gente, a minha formação profissional não tive base nenhuma, nem de física nem de química. Em primeiro lugar, porque o que eu escolhi não tinha. Em segundo, eu já escolhi porque não tinha mesmo, porque eu nunca gostei de química nem de física. Acho muito bonito lá para quem estuda, mas eu não era a minha praia. Então, quando eu comecei a fazer o estudo de médium, para ser médium, né? Para trabalhar nas mesas mediúnicas, para trabalhar e fazer o curso de magnetismo,
E aí eu ficava, meu Deus, eu preciso estudar química e física, e corri atrás. E fui, eu me lembro que fui pegar até para os meus alunos, né? Que eu dava aula para o 3º ano, para o 2º grau, então pegava os alunos bons de química e vinha, vem cá, me explica isso aqui, eles não entendiam nada. Falavam, não, é um curso que eu estou fazendo e preciso desse esclarecimento. Fui estudar para entender, a não me aprofundar em química, né? Mas ter a base, que a minha era muito pequena. Eu sabia no máximo que H2O era água. E H2O2 água oxigenada. Esse era o meu conhecimento de química. Então, para estudar ali o processo, como é que a manipulação fluídica, para estudar fluido, a gente precisa ter uma basezinha melhor de química, e fui atrás. E isso é a beleza da doutrina espírita, que ela te intelectua, né? Você se torna um intelectual, não só em doutrina espírita, mas em tudo, porque ela é uma ciência. Né? E como ciência te obriga a ter os conhecimentos. Fui entender física também, para ver o processo também. Então, é o que ele está dizendo aqui. Aí ele diz, devem mesmo ler os prós e os contras, as críticas e as apologias, iniciar-se nos diferentes sistemas a fim de poder julgar pela comparação. Né? Olha só. Neste particular, não indicamos nem criticamos nenhuma obra, pois não queremos influir em nada na opinião que se possa formar. Levando nossa pedra ao edifício, tomamos apenas o nosso lugar. Não se cabe ser ao mesmo tempo juiz e parte, e não temos a pretensão ridícula de ser o único a dispensar a luz. Cabe ao leitor separar o bom do mal, o verdadeiro do falso. Para saber fazer isso, separar o bom do mal, o verdadeiro do falso, é preciso ter o conhecimento. Então é necessário estudar. Então, esse capítulo do Livro dos Médiuns aqui é muito importante. Nós estudamos métodos, porque Kardec aqui vem dando para a gente uma aula de como se deve ser espírita, nessa parte técnica, vamos dizer assim, né? Então, para você quer ser um espírita, tirando o lado moral, né, da caridade, essas coisas assim que lá o Evangelho te ensina muito bem, aqui ele está ensinando o que a gente precisa fazer. Estudar, 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 estudar e estudar. Né? Fazer o que Emmanuel fez lá com Chico. Já leu 10 vezes o Livro dos Espíritos? Lê mais uma vez. E é assim que a gente tem que fazer. Porque a cada estudo que a gente faz, a nossa mente está mais aberta, mais amadurecida. Então a capacidade de entendimento também é maior. Né? Então a gente tem que estudar e estudar muito. E quando desencarnarmos, conte também. Bom? Então, é isso aí. Tina, quantas pessoas espíritas não aceitam Carlos Bacelli como médium? Eu não vou entrar nesses detalhes no comentário, porque eu não sei por que não aceitam. O que eu posso te informar é que eu, Beth Rosado, já li algumas coisas nas obras desse médium que eu, pelo conhecimento que eu tenho de doutrina espírita, não concordo que sejam reais. Ok? Só isso que eu tinha a te dizer. Eu não conheço o médium, quer dizer, já fui até lá na casa que ele funciona, mas não tenho intimidade, conhecimento assim, para dizer se ele é um bom médium, se não é, quem sou eu para isso. Mas o que eu posso te dizer é isso. Agora, por que não sei te informar também, tá bom? Beto Costa também, Beto Costa eu acho que é um orador que faz estudos também, né? Então, ele disse que já leu o livro Nosso Lar 36 vezes. Pois é, eu já li o livro A Gênese, no mínimo, para você ter uma ideia, fora os estudos aqui do Paulo Tato, só na Casa Espírita, eu já estudei ele 10 anos. Quer dizer, foram 10 vezes a cada ano recomeçando. Então, 10 anos o livro A Gênese. Livro dos Espíritos, eu acho que eu já estudei uns 10 anos também. Então, o que eu já li, fora os estudos aqui, e agora estamos aqui no Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, acho que já estudei também umas 10 vezes. E cada vez que a gente estuda, nunca é demais. Então,
Aí o conselho dado por Kardec, o conselho dado pelos espíritos a ele passando para nós. Gente querida, estamos encerrando aqui os nossos trabalhos de hoje. A nossa amiga Kelly fez a abertura, então nós vamos fazer aqui o encerramento. Sempre se aprende, Negrão, é impressionante. Olha, eu trabalho com o livro A Gênese na casa espírita que eu frequento há 10 anos. Todo ano a gente inicia e termina o livro. O estudo é durante um ano, o livro todo. Todo ano tem novidade nesse livro, é impressionante. Às vezes eu falo assim, meu Deus, mas como é que eu não vi isso aqui ano passado? E esse ano eu estou vendo isso aqui, entendendo melhor. Todo ano. Livro dos Espíritos, a mesma coisa. Livro dos Médiuns, a mesma coisa. Esse capítulo do Livro dos Médiuns aqui mesmo, nesse estudo que a gente está fazendo aqui, eu já marquei coisas aqui que eu não tinha percebido em outros estudos que eu fiz, né? Vamos então encerrando, o nosso tempo já está ali estourado. Duduzinho querido, vai lá, um bom trabalho para você, obrigado aí pelo amparo, pela ajuda, sei que você tem o seu compromisso lá, então vai indo. Vamos fazer a nossa prece então de encerramento para a gente liberar os nossos mentores e vocês, né? Graças a Deus.